Muito bem, amados. Pensando naquilo que gostaria de compartilhar com os irmãos esta manhã, Deus colocou no nosso coração pensar um pouquinho sobre a primeira expressão daquela oração que nós tão bem conhecemos e tanto recitamos em tantos momentos da nossa vida, da nossa trajetória, nossa caminhada, chamada de oração dominical, ou oração modelo, ou oração de quê? Do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso. E depois, pensar em algo dentro da Palavra de Deus que possa ilustrar para a gente algumas atitudes desse Deus maravilhoso em quem cremos, em quem confiamos, que é o nosso Pai. Você pode recitar comigo, todos juntos, a oração do Pai Nosso? Vamos sentar, declarar juntos? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Muito bem. Essa oração é uma oração que nós poderíamos passar aqui, não apenas o dia de hoje, mas os próximos domingos, refletindo sobre ela. E alguns anos atrás, Deus nos deu a oportunidade de trabalhar essa oração com os irmãos, em mensagens, uma série de mensagens, e não me lembro quantas mensagens foram, mas nós pegávamos exatamente expressão por expressão dessa oração e compartilhávamos com os irmãos aos domingos. E o John Stott diz que Jesus não estava ensinando aos seus discípulos um protocolo. Ele não estava ensinando um protocolo para que os discípulos soubessem a maneira pela qual deveriam simplesmente começar a oração. Mas Jesus mostrou, ou procurou mostrar aos seus discípulos, que eles estariam orando para estabelecerem um relacionamento com o Pai Celestial. Estabelecerem um relacionamento. A palavra-chave em termos de oração é a palavra relacionamento. Se Jesus afirmou que o Pai sabe daquilo que nós precisamos antes de fazermos os nossos pedidos a Ele, a pergunta é, para que orar? Se Deus já sabe, para que eu preciso orar? Se Deus já conhece o meu coração, se Deus já conhece os desejos do meu coração, se Deus já conhece todas as minhas necessidades, para que eu preciso orar? Por que gastar algum tempo com Deus todos os dias? A palavra que responde a isto se chama relacionamento. Relacionamento. Porque orar, como diz o Stott, como dizia o Stott, né? Já é falecido, esse teólogo anglicano, lá da Inglaterra, um dos maiores teólogos do século passado e do início deste século também. Como ele dizia, não é simplesmente cumprir um protocolo diante de Deus. Não é cumprir uma atitude religiosa diante de Deus. É muito mais do que isso. Devemos orar, sim, todos os dias, mas, sobretudo, para ter um relacionamento com Deus, para ter um relacionamento com o Senhor, ou para aprofundar esse relacionamento com Deus todos os dias, para ouvir e conhecer o coração de Deus,
aquilo que está lá no seu coração, no coração do Pai, para entender aquilo que realmente mexe com o coração do Pai, aquilo que faz o coração do Pai pulsar mais forte, aquilo que alegra mais o seu coração. É dessa forma, ou é por isso que nós oramos, e é por isso que devemos de fato orar. Devemos apresentar a Deus nossos pedidos de oração? Claro, devemos fazer, mesmo o Pai sabendo, porque é a oportunidade que você tem de derramar o seu coração diante de Deus, como acabamos de cantar. É a oportunidade que você tem de abrir o seu coração diante do Senhor e compartilhar com Ele as suas angústias, as suas aflições, aquilo que realmente tem tirado a sua paz, tem tirado o seu sono, tem trazido tanta tristeza e angústia ao seu coração. Você deve abrir o seu coração para Ele. E Deus vai certamente ouvir, estará atento à sua oração, como Ele é atento para todas as nossas orações. Mas precisamos orar especialmente porque precisamos ter relacionamento. Na vida em família não é assim, a gente não precisa conversar por causa do nosso relacionamento, não é? Ontem à noite Deus nos deu a oportunidade de visitar uma tia querida que está doente, enfrentando um tratamento que certamente muito sério em termos da sua saúde. E da parte do meu pai é a única tia, né? Eu só tenho, no caso do lado do meu pai e a minha tia. Então a gente cresceu a vida inteira ali ao lado daquela tia, e hoje, quando a gente acompanha o seu tratamento, a gente fica realmente com o coração apertado. E ontem nós fomos para lá, chegamos lá às 7 horas da noite, saímos de lá quase 11 horas da noite, depois do primeiro tempo do jogo do Brasil. E que momento gostoso! Orar devia ser assim. Orar deveria ser assim, né? Aquele tempo que você passa com gente querida, aquele tempo que você passa com gente que você ama, com Deus que você ama, com Deus com quem você pode conversar, pode abrir o seu coração, pode derramar o seu coração e falar daquilo que você precisa. É assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Oramos especialmente para aprofundar o nosso relacionamento com Deus e para conhecer o coração de Deus, para conhecer aquilo que faz o coração de Deus pulsar mais forte, conhecer aquilo que está na mente e no coração do Senhor. O Philip Keller, ele diz que essa oração, ou essa expressão, Pai Nosso, é uma expressão íntima, pessoal, familiar, que nós podemos usar para nos aproximar de Deus. E que consolo sabermos que Deus nos trata como filhos. Deus nos trata como filhos. É muito bom saber que nós somos filhos de Deus. Muito bom saber que somos filhos de Deus. Saber que um dia Ele nos adotou. Ele nos adotou. Se você tem dificuldades em relação ao processo de adoção, não se esqueça que você é adotado. Não se esqueça que você é um filho adotado. O filho legítimo é Jesus. E todos nós somos filhos adotados pelo Pai. Somos filhos de adoção, como diz Paulo aos Romanos. Somos filhos de adoção. Nós fomos adotados por Deus. Nos tornamos herdeiros de Deus. Eu tenho uma irmã adotada. Minha irmã mais nova foi um presente que Deus deu para a nossa família. E ela é uma filha, perante a lei, legítima, como nós outros. Ela é herdeira de bens, de dívidas, seja lá o que for do meu pai. Né? Mas ela tem o mesmo nome que a gente tem, ela tem todos os direitos que nós temos, ela é uma irmã, é uma filha adotada pelos meus pais. Tá? Alguns irmãos mais antigos aqui da nossa igreja conhecem a Milene. Né? O pastor Amaral, quando esteve aqui mês passado, a Risa me perguntou pela Milene, porque
ela conheceu a Milene também, quando a Milene chegou à nossa casa com 1 dia de nascido. E foi um presente de Deus. Minha mãe tinha sonhado naquela semana de que ela teria mais um filho, mas ela não podia mais ter filhos, já tinha 4. E nós, então, morávamos num apartamento de 50 metros quadrados, ali na freguesia, com 4 filhos, né, meus pais e mais 4 filhos, e aí depois chegou a Milene, não pode ser para a gente, tem que ser para outra pessoa, mas era para a gente, né, e um presente de Deus para nós até hoje. A Milene hoje está casada, é ministra de jovens e adolescentes na Igreja Batista de Itaguaí, onde meu pai é pastor, tem 2 filhos muito queridos e abençoados, e ela faz parte da nossa família. Nós somos filhos adotados por Deus. Fomos adotados pelo Senhor. Todos nós fomos adotados, né? Fomos adotados pelo nosso Deus. E temos, então, responsabilidades, temos direitos, mas temos responsabilidades também para com o nosso Pai Celestial. Se temos direitos, nós temos também responsabilidades em relação ao nosso Pai, no sentido de tratar bem ao nosso Pai Celestial, de ouvir o seu coração, de entender aquilo que realmente se passa no seu coração. No Velho Testamento, Deus era considerado um ser remoto e majestoso ao seu comportamento. Sentava-se em lugar alto e sagrado, era conhecido ou interpretado como um juiz severo, apoiado pelo tribunal inflexível e rigoroso da lei. Somente com temor e pressentimento ousava o homem aproximar-se de Deus, desse ser tão poderoso. O nome de Deus não era sequer pronunciado por conta da reverência, por conta do temor e por conta do medo de estar fazendo alguma ofensa a esse Deus onipotente, todo-poderoso. Pouquíssimas vezes a palavra Pai lhe é referida no Antigo Testamento, exceto indiretamente, de uma forma muito remota. No entanto, nos 4 evangelhos, Jesus, rejeitando toda a limitação, fala de Deus como Pai simplesmente mais de 70 vezes. Ele se dirige a Deus como Pai mais de 70 vezes. 70 vezes. Infelizmente, às vezes, torna-se uma tragédia a associação de Deus como o nosso Pai. Inconscientemente, transferimos a Ele todos os atributos, muitas vezes aviltantes, associados em nossas mentes com os nossos pais humanos. Com os nossos pais humanos. Naturalmente, isso não acontece por nossa deliberação, mas acontece. E as consequências para nós e para Deus, às vezes, são assoladoras. É uma grande injustiça que fazemos a Deus, pondo sobre o seu caráter a similaridade de um pai humano, porque por melhor que sejamos, ou por melhor que seja esse pai humano, não será mais do que uma caricatura e até mesmo uma distorção do verdadeiro ser desse Deus. O que acontece é que os nossos pensamentos e ideias sobre Deus como nosso Pai estão condicionados pelas impressões da meninice, das recordações dos pais humanos, um tanto quanto frágeis e falíveis. E somente Cristo conhecia completamente a essência, a verdadeira essência de Deus. E tendo essa compreensão plena, o chamou de Pai. O chamou de Pai. Quais seriam algumas dessas características que nós poderíamos pensar a respeito desse Pai celestial? Desse Pai maravilhoso e que deveriam estar presentes também em nós, pais, que temos o privilégio de estar ao lado dos nossos filhos. Eu queria pedir a você para voltar a um texto que lemos semana passada, que é a parábola do filho pródigo. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11 até o verso 32. Na semana passada falamos sobre o filho mais novo e agora gostaríamos de falar sobre o pai. Estamos juntos? Lucas 15, de 11 em diante.
diz o texto que Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: quero a parte da herança, a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, pelo jeito nem os porcos, né? E caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai o insistiu. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas agora, quando volta para casa esse teu filho aí, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é teu, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar, e voltar, a celebrar a volta desse teu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Bem, minha gente, nós temos aqui algumas características ou algumas qualidades desse pai que eu gostaria de destacar e que espero sejam edificantes para nós nesse dia e possam nos ajudar a cumprir melhor essa missão que Deus nos confiou como pais. Primeiramente, nós aprendemos com esse pai aqui que precisamos ser pais que esperam pelos filhos. Pais que esperam pelos filhos. Os pais não devem perder a esperança de que seus filhos voltem para casa. Não devem perder a esperança de que seus filhos sejam restaurados. O processo de espera não é um processo fácil. O tempo em que aquele menino saiu de casa e voltou para casa, com certeza foi um tempo muito difícil para aquele pai. Um tempo muito difícil. Um tempo de coração apertado. Um tempo de coração apertado. Você que é pai, você que é mãe, né? As mães talvez até mais do que os pais, quando o filho sai para ir para a escola e demora 10 minutos a mais do que o tempo normal, já fica com o coração arrebentado. Não é assim? Não é assim? É assim. Se demora 15 minutos, então,
né, o negócio começa a ficar pior. Agora, imagina esse menino sair de casa, o pai não sabe para onde vai, ele está cheio de dinheiro no bolso, poderia ir para um lugar muito distante, muito longe, o pai não tem mais controle sobre ele, e aqui está uma grande questão, né? Você tem controle dos seus filhos até certo ponto, até certo tempo. Mas haverá um momento em que você não terá mais controle sobre eles. Não terá. Então, aquele pai não tinha mais o controle sobre o filho não estava mais debaixo do seu teto, não estava mais debaixo da sua influência, não estava mais debaixo do seu olhar, ele não tinha mais o que fazer em relação ao seu filho, senão esperar e orar. E orar. E esse tempo de espera, sem dúvida alguma, é um tempo muito difícil para todos nós. Para todos nós. Nós vivemos numa sociedade que não gosta de esperar nada. Não é assim? Numa sociedade automatizada, que gosta de dar um clique e resolver todas as coisas na mesma hora, no mesmo momento. Que gosta de apertar um botão, e os nossos filhos já nascem querendo apertar botão, não é assim? Não é? É. Os meus, quando eram pequenininhos, né, a gente ia ao banco, papai, deixa a gente apertar o botão. Deixa eu apertar o botão. A gente ia dizendo, né, aperta aqui, aperta ali e tal. A gente gosta de apertar botão, né, e gosta que a vida seja como se fosse um aperto de botão, em que a gente aperta e as coisas se resolvem, mas às vezes, na vida, e muitas vezes na vida, a gente vai apertar o botão e não vai vir a solução. Pelo menos do jeito que a gente queria, ou no momento que a gente queria. E esse estado de espera, muitas vezes é um estado sofrível, angustiante, difícil de ser enfrentado, mas necessário, muitas vezes. E nesse tempo de espera, a gente precisa lembrar de uma coisa, que enquanto Deus não resolve a circunstância, Ele pode estar querendo resolver a gente. Enquanto Deus não muda, quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele normalmente está querendo mudar a gente. Enquanto a gente não chega lá, não chega onde Deus quer que a gente chegue, provavelmente Ele não vai resolver o problema. Não vai. Porque Ele só permite o problema com um propósito. Deus não permite o sofrimento na minha vida, na sua vida, porque Ele gosta de ver a gente sofrer. Ah, quero ver ele lá e tal. Agora ele vai aprender que ele depende de mim. É por isso. Deus permite sofrimento para a gente crescer. Deus permite sofrimento para a gente melhorar, para nos tornarmos pessoas melhores, para chegarmos lá na eternidade melhores do que estamos hoje. É por isso que Ele permite. Enquanto a gente não chega lá, não chega naquele ponto que Ele queria, Ele vai continuar permitindo o sofrimento. Pelo menos essa tem sido a minha experiência. Então, o melhor que a gente pode fazer para o sofrimento acabar é dizer, Senhor, eu já aprendi. Ou aprender logo. Vamos resolver esse negócio logo, Senhor. Qual é a lição que eu tenho que tirar disso aqui? O que eu preciso fazer? O que eu não posso continuar fazendo? Eu tenho certeza que esse tempo de espera do pai foi um tempo para ele pensar, onde eu errei? Por que o meu filho quis sair de casa? Por que o meu filho preferiu a aventura do mundo lá fora à segurança do teto aqui na nossa casa? Por que ele preferiu isso? Por que ele não enxergou coisas que eu enxergo tão facilmente? Onde eu errei na minha posição como pai? Onde eu falhei? Esse é o comportamento de um pai no tempo de espera. O que eu poderia fazer para ser melhor? Um pai melhor. Um pai melhor. Ontem, lá no nosso encontro, na casa da tia, em família,
minha prima pediu que a gente orasse pelo Dia dos Pais, e então eu orei: Senhor, por favor, faz com que os nossos filhos sejam pais melhores do que nós. Faz com que a geração deles seja uma geração melhor do que a nossa. Faz com que eles sejam mais comprometidos contigo do que nós temos sido. Faz com que eles te sirvam mais do que nós procuramos te servir. Temos tentado te servir. Por favor, Deus, faz da geração dos nossos filhos uma geração melhor do que a nossa. Eu entendo que assim precisa ser. Os nossos filhos precisam realmente, sim, ser filhos, ser pais melhores do que temos sido. Nesse tempo de espera, ele precisa ser um tempo de ajustes e mudanças. Ajuste de prioridades e de valores. É tempo do pai refletir e pensar: o que tem sido de fato prioridade para mim? O que tem sido de fato prioridade na minha vida? Quais têm sido os meus valores? Quais têm sido os meus valores? Será que eu não precisava ter tido mais tempo com os meus filhos, gastado mais tempo com os meus filhos? Será que eu não precisava ter deixado algumas coisas de lado para priorizar os meus filhos? Ajuste da agenda, ajuste do coração. Às vezes, quando o relacionamento entra em crise, normalmente não ou só conseguimos pensar que o outro precisa mudar e não nós precisamos mudar. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e pensar: o que é que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Tempo de espera nos ajuda a enxergar aspectos da nossa própria vida que precisam mudar, que precisam ser modificados. Talvez você esteja lutando para que Deus mude seu filho, mas você já parou para perguntar a Deus quais são as mudanças que Ele quer fazer na sua vida? Você já parou para pensar, provavelmente, no processo de mudança que precisa começar em você e depois atingir o seu filho? O tempo de espera é também um tempo de dependência de Deus, é um tempo que a gente aprende a deixar Deus agir nas circunstâncias, e a gente aprende que se Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele quer mudar a gente. Em segundo lugar, aprendemos com esse pai que precisamos ser pais que correm na direção dos seus filhos. Correm na direção dos seus filhos. Verso 20 diz que vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Como vimos no domingo passado, na cultura do Oriente era humilhante os mais velhos correrem na direção dos mais novos. Os mais novos, os mais jovens, é que deviam correr na direção dos mais velhos. Não obstante isso, o pai correu na direção do seu filho. E a gente vê aqui a postura equilibrada do pai. Ele esperou o seu filho dar um sinal de que estaria voltando para casa. No primeiro sinal, ao ver o seu filho despontando na estrada, ele não hesitou, ele correu. Diante dos problemas que surgem no relacionamento entre pais e filhos, de um lado, precisamos aprender a deixar Deus agir. Há muitas coisas que nós não temos como fazer. Como disse no início, estão fora do nosso controle. Mas, de outro lado, nós precisamos correr na direção dos nossos filhos. Nesse processo, nós precisamos procurar identificar o que é que somente Deus pode fazer, o que é que nós podemos fazer. Naquilo que precisamos fazer, que devemos fazer, precisamos buscar a ajuda de Deus. E naquilo que só Deus pode fazer, precisamos deixar Deus agir. Se tentarmos entrar na esfera de Deus fazendo aquilo que só Ele pode fazer, iremos atrapalhar a sua obra. Por isso precisamos aprender a esperar. De outro lado, precisamos estar sensíveis àquilo que Deus quer que a gente faça. Há algumas coisas que Deus não vai fazer por nós. Deus não vai ajustar a sua agenda. Deus não vai ajustar as suas prioridades. Isso é coisa que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, que nós precisamos fazer.
Aprendemos com esse pai ainda que precisamos ser pais que agem com sabedoria. Com sabedoria. Há duas situações aqui que me chamam muito a atenção na sabedoria desse pai. Primeiramente, na questão de administrar o relacionamento entre os filhos, entre os dois irmãos, o mais velho e o mais novo. O mais velho ficou irado. Ao invés de se alegrar, ao invés de ir para a festa, ficou do lado de fora. Não queria entrar em casa, não queria entrar na propriedade. Como é que o meu pai faz isso com o meu irmão? O meu irmão que desperdiçou todos os seus bens. O meu irmão que andou com prostitutas. O meu irmão que foi um irresponsável. Para esse meu irmão, ele mata um novilho gordo. E para mim, que trabalho o tempo todo aqui, ele nunca me deu um cabrito sequer. Ficou zangado, ficou furioso. Aí o pai volta para esse filho mais velho e diz: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Vamos nos alegrar, nós precisávamos nos alegrar. Eu queria só lembrar a você que essa parábola ela foi contada por causa do irmão mais velho. Ela não foi contada por causa do irmão mais novo. Se você observar o versículo 1 do capítulo 15 de Lucas, você vai encontrar lá o irmão mais velho. O irmão mais velho são os escribas e fariseus, que não se alegravam com aqueles que estavam perdidos e haviam sido achados. E Jesus, então, conta 3 parábolas de coisas, de uma coisa, que era a dracma perdida, depois de uma ovelha, e depois de um animal, né? E depois de um filho, de uma pessoa que havia se perdido. Uma coisa se perdeu, um animal se perdeu e um filho se perdeu. E os escribas e fariseus não conseguiam se alegrar com aqueles que estavam sendo achados, com aqueles que estavam sendo restaurados. E o pai, então, administra aquela situação. Administra aquela situação. É possível que tenha muita gente, né, dentro da igreja que não entenda o coração do pai. Não entenda o coração de Deus. Que não consegue, às vezes, se alegrar com os novos que chegam. Não conseguem se alegrar com as pessoas que são alcançadas, porque esse aqui é o nosso clube, esse aqui é o nosso espaço. Aqui a gente domina, aqui ninguém entra. Aqui é o nosso clube do Bolinha, da Luluzinha. E aqui a gente diz como tem que acontecer, aqui a gente dita e faz isso, faz aquilo. Se entrar gente nova, eu vou perder o meu cargo, eu vou perder a minha função, eu não vou mandar como mandava antes. Esse é o irmão mais velho, esse é o discurso do irmão mais velho. Para a nossa tristeza. Para a nossa tristeza. Aí o pai diz, né, meu filho, temos que nos alegrar. Porque, sabe uma coisa? Todas as vezes que um pecador se arrepende aqui, tem festa lá no céu. Se tem festa lá no céu, por que não tem aqui? Por que nós não celebramos? Por que nós não nos alegramos? Por que nós não festejamos aqueles que estavam perdidos e foram achados e foram restaurados? O pai age com sabedoria aqui para administrar o relacionamento entre os dois irmãos. Mas outro detalhe que me chama a atenção na sabedoria do pai é que nós não vemos o pai entrar em atrito com o filho. Ele simplesmente recebe o pedido do filho e atende ao pedido do filho. Ele não poderia ter rejeitado, ter negado? O filho pediu, eu quero a minha herança. Tá, você tem que esperar eu morrer para você ter a sua herança. Eu ainda não morri. Eu não sou um fantasma, meu filho. Eu estou aqui bem vivinho. O pai poderia ter dito isso. Mas o pai simplesmente atendeu ao pedido. Simplesmente atendeu. Obviamente, há um tempo na educação dos filhos em que os pais precisam tomar decisões por eles.
tendo em vista a sua inexperiência, incapacidade, necessidade de colocar limites saudáveis e importantes na cabeça dos filhos. Mas há momentos em que os filhos vão tomar suas decisões e os pais não vão ter o que fazer. A grande questão é que, às vezes, quando somos menores ou quando os nossos filhos são menores, nós não tomamos as decisões que eles precisavam receber da nossa parte. Jaime Kemp diz algo interessante sobre isso. Por exemplo, se Joãozinho, com 3 anos de idade, se joga no chão, fazendo birra no supermercado, e os pais não disciplinam, quando ele estiver com 13 anos de idade, ele não estará mais se jogando no chão, mas estará jogando outros no chão. Provérbios diz que a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Não é o pai, não. Hoje é dia dos pais, vamos aliviar os pais, né? Mas Provérbios diz, olha, quem a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Óbvio que envergonha o pai também. Um certo médico bem conhecido falou o seguinte: não iniba o seu filho, deixe-o ser criativo, ele está só desenvolvendo a sua personalidade. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, se Joãozinho quer jogar pedras na casa do vizinho, na janela do vizinho, deixe ele fazer isso, porque ele está sendo criativo, né? Não iniba o seu filho. Quando Deus fala aos pais a respeito das suas responsabilidades, ele está principalmente pensando em que os filhos devem ser treinados no contexto do lar. Uma criança de 5 anos, já tem a sua personalidade formada. Então, os 5 primeiros anos da vida de uma pessoa são os mais importantes da sua vida. Os mais importantes da sua vida. Há 5 anos atrás, quando nós nos mudamos para onde moramos hoje, a nossa vizinha ao lado, parede do lado, estava com a sua filha com 1 ano, Soraya? Meses, né? 10 meses. 10 meses. Tá? A Isabela, né? E nós vimos a Isabela crescer. Hoje ela já está indo para a escola e tal, né? Só que nesse período, né, chegou a Mariana, né? E a gente começou a observar a Mariana. A Mariana é completamente diferente da Isabela. Completamente diferente, né? Com 2 aninhos que já deve ter já, a Mariana, ela arrebenta. Arrebenta com a irmã, bate na irmã, briga com a irmã. Né? E se os pais não tomarem conta, não atentarem para essa realidade, né? Com 3 anos ela faz uma coisa, com 13 anos ela faz outra muito pior. Com 3 anos ela se joga no supermercado, se joga no chão, com 13 anos ela joga outros no chão. Joga outros no chão. Isso significa que, se não corrigirmos nossos filhos nessa idade, teremos sérios problemas mais tarde. Essa é a tese do John Drescher, num livro que, infelizmente, está esgotado, né, que tem como título Quando seu filho tem entre 6 e 12 anos de idade. A tese dele é que, se você não ganha o seu filho até os 12 anos, você não vai ganhá-los na sua adolescência. Se você não ganhar o seu filho para você e para Jesus, dificilmente você vai conseguir ganhá-lo para Jesus e para você quando ele estiver na adolescência. E aí os problemas só tendem a piorar e a se multiplicar. Desde que nascem, os filhos iniciam um processo de amadurecimento e de independência, e aos poucos, com o passar dos anos, eles vão caminhando no sentido de tomar as suas próprias decisões, e quando chegam a esse ponto, os pais não podem mais tomar decisões por eles, podem e devem ajudar, aconselhar, orar, como Jó fazia, intercedendo pelos seus filhos. Como pais, gostaríamos, sim, muito de tomar decisões pelos nossos filhos, mas depois, mesmo depois que eles chegam a uma idade adulta ou madura, mas nós não podemos fazer isso. Não podemos mais fazer isso. Podemos, sim, orar. Ou, em alguns momentos, podemos dizer a eles que nós vamos parar de orar.
que nem uma mãe cujo filho estava aprontando bastante, fazendo um monte de lambança. Essa mãe virou para o filho e disse: eu queria só comunicar a você que eu não vou mais pedir a Deus misericórdia por você. Como, mãe? Eu não vou pedir a Deus mais misericórdia por você. Só queria comunicar isso a você. Vou pedir a Deus que Deus faça e deixe acontecer com você o que tiver que acontecer. O menino ficou com tanto medo que a oração de mãe ela é mais poderosa que a oração de pai. Você sabe disso. Palavra de mãe, meu irmão, é terrível, que nem praga, né? Ela fala e acontece mesmo. Acontece. Ele ficou com tanto medo, foi para o pequeno grupo, voltou para a escola dominical, voltou a frequentar os cultos da igreja. Não, minha mãe falou que não vai mais pedir a Deus misericórdia por mim, se aconteceu alguma coisa comigo e tal. Né? Sabe aqueles dias que você sai, 11 horas da noite para voltar, 6 horas da manhã, que vai para a balada, que vai para isso, vai para aquilo. Eu não vou mais pedir a Deus misericórdia por você. Só queria te comunicar isso. Nosso papel é aproveitar da melhor maneira possível os anos em que temos nossos filhos conosco, para inculcar, como diz o Deuteronômio 6, inculcar, colocar na cuca deles, colocar na mente deles a palavra de Jesus. Nosso maior desafio é colocar as mãos dos nossos filhos nas mãos do nosso Deus, para que eles estejam firmes e seguros nas mãos desse Deus maravilhoso. Por último, aprendemos com esse pai que precisamos ser pais que perdoam e restauram os seus filhos. O verso 22 diz que o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho gordo, o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. O filho decorou o seu discurso: vou ter que enfrentar o meu pai. Vou ter que enfrentar o meu pai. Será que pelo menos eu consigo pedir a ele uma vaga de emprego? Será que ele me concede pelo menos uma vaga de emprego? Eu não tenho mais direito de filho. Eu não tenho mais direito sobre a herança dele. Mas será que pelo menos ele me contrata? Será que tem vaga ainda lá na fazenda do meu pai? E ele poderia então me contratar como um dos seus empregados? Ele saiu do chiqueiro pensando, falando, decorando, se lembrando de cada palavra que ele deveria pronunciar perante o pai. Entretanto, o discurso do filho foi abafado pelo amor do pai. Ele nem conseguiu completar o seu discurso, nem conseguiu completar. O pai o abraçou e o beijou. Muito bom lembrar que ele o abraçou e o beijou fedendo. Ele não saiu do chiqueiro, passou em casa, se perfumou, cortou o cabelo, botou uma roupa nova e voltou para casa. Não, ele voltou para casa do jeito que estava. E você deve voltar para Deus do jeito que você está. Você deve voltar para Deus do jeito que está. E quando o pai viu o filho, ele não mandou o filho: vai tomar um banho, que depois eu quero vir aqui abraçar e beijar você. Do jeito que o filho estava, fedendo a chiqueiro, aquele pai abraçou e beijou o seu filho, perdoou e restaurou. É isso que Deus espera de nós como família, é isso que Deus espera de nós como igreja. Um amor que perdoa, que restaura. Tragam a melhor roupa, tragam o anel, tragam as sandálias e vamos fazer uma festa. Existe algum sinal de amargura no seu coração em relação ao seu filho? É hora de deixar Deus trabalhar e limpar esse coração, para que você possa ainda hoje abraçar e beijar o seu filho. Eu queria concluir dizendo que hoje realmente é considerado
o Dia dos Pais. E concluir dizendo duas palavrinhas só. Primeiro, para os filhos, presentes que você deveria dar ao seu pai. O melhor de tudo é que esses presentes não custam dinheiro. Não custam dinheiro. Talvez custe algo muito mais do que dinheiro. Custe o seu orgulho. Custe o quebrantamento do seu coração. Você deve dar ao seu pai e à sua mãe, deve dar especialmente ao seu pai no dia de hoje, respeito e amor. E presentes que os pais devem dar aos seus filhos. O presente de um casamento saudável. Nada contribuirá mais para o desenvolvimento maduro e sadio, saudável do seu filho, do que uma família ajustada, do que um casamento saudável, do que um lar onde haja a presença manifesta de Deus. Nada contribuirá mais para o desenvolvimento do seu filho. Você deve dar, além de um casamento saudável, deve dar amor. Amor que dá atenção. Amor que perdoa. Amor que restaura. A vida passa rapidamente. A vida passa rapidamente. Foi ontem que eu estava na maternidade vendo os meus filhos nascerem. E hoje eles estão com 24 e 19 anos de idade. Foi ontem que eu os peguei no colo. Hoje eu acho que o Paulo Vitor me pega no colo. Acho que ele me pega no colo. Ele foi ver as Olimpíadas lá, a Soraya ganhou um ingresso para levantamento de peso. Aí ela deu para ele, para o primo. Aí ele viu uma atleta da Tailândia com 48 quilos levantar 110. Meu Deus do céu, quem casar com essa mulher está perdido. 48 quilos, ela pega o marido, levanta e joga na janela abaixo, qualquer canto, ela faz qualquer coisa. Acho que hoje o Paulo Vitor me levanta. E a vida passa muito depressa. E talvez você queira pedir a Deus uma segunda chance. Ou uma nova chance de ser um pai melhor para o seu filho. Nós temos um videozinho ali na tela. E o filho diz: "Está tudo bem, pai. Olha ali a sua segunda chance." Era o neto que estava chegando. Pode ser através dos seus netos. Pode ser através dos seus netos. Mas pode ser ainda através dos seus filhos. Pode ser ainda através dos seus filhos. Feche seus olhos. E peça a Deus uma segunda chance para ser um pai melhor. Bom te ver, pai. Passa rápido, né? Outro dia você era um menino. Às vezes eu penso que eu devia ter trabalhado menos. Ter visto você crescer, ficado mais ao seu lado. Quantas coisas passaram e eu não vi. Se eu pudesse ter uma segunda chance. Pai, tá tudo bem. Ali sua segunda chance. Vai chamar Gabriel. Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã.